Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-los no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. O trecho do Evangelho de São Lucas que eu acabei de proclamar é a continuidade do Evangelho de domingo passado. Então, para fazer a homilia, eu vou ter que dar um passo para trás, recapitular o que aconteceu domingo passado, para seguir em frente. Jesus começou o seu ministério, tinha por volta de 30 anos. Ele foi criado em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Eles foram passar uma temporada no Egito, porque Herodes queria matá-lo. Depois que Herodes morreu, eles voltaram do Egito e foram viver em Nazaré, porque Nazaré era a cidade de Nossa Senhora. Ele foi criado em Nazaré. Por volta dos 30 anos, ele começou a exercer o seu ministério. Ele deixou a casa de Nossa Senhora e foi fazer o seu caminho, o seu ministério itinerante. Há um episódio, São Lucas está relatando no seu capítulo 4 do Evangelho, que ele volta, ele vai visitar a sua terra natal, ele vai visitar os seus conhecidos. É um dia de sábado, era o dia que eles se reuniam na sinagoga para ouvir a palavra. Certamente, como ele era conhecido e o pessoal gostava muito dele, alguém deve ter pedido: olha, você que está nos visitando, vai lá fazer a leitura. Vai lá, participa com a gente da liturgia da palavra. E ele foi lá até o ambão, como a gente faz na missa, né? Liturgia da palavra. Pegou a escritura, era o livro do profeta Isaías e um trecho de uma profecia. A profecia dizia o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres, para libertar os cativos, para devolver a visão aos cegos, para aliviar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E Jesus disse o seguinte: olha, essa palavra que eu acabei de dizer para vocês, essa palavra se cumpriu. O que Jesus quis dizer com isso? Esse profeta sou eu. Aí o pessoal se queimou. Não, você é filho de José, você não é o profeta.
nós conhecemos quem você é. Você não é profeta coisa nenhuma, você é um dos nossos. Aí Jesus usa duas histórias, a história da viúva de Serepta e também de Naamã, o sírio, que foram pessoas muito simples, que foram capazes de confiar na palavra, pessoas bem desprovidas, bem simples. E aqueles homens que haviam crescido com Jesus, aquelas pessoas que viram Jesus crescer, não foram capazes de acreditar nele, não reconheceram nele o Messias esperado. Aí eles ficam furiosos de vez, porque Jesus está dizendo que, olha, esse pessoal mais simples, que não teve oportunidade nenhuma, foi capaz de acreditar em profecia. Vocês tiveram a oportunidade de viver comigo, vocês me viram crescer e não se deram conta de quem eu sou, vocês não descobriram quem eu sou. E aí eles colocam Jesus para fora da cidade e começam a querer matá-lo. É isso que acontece. Diante disso, o que eu trago para essa reflexão de hoje? Primeira coisa, a dificuldade dos judeus, dos nazarenos, é a dificuldade que todos nós temos. Convivência é uma arte. Convivência é uma arte. O desafio é encontrar o meio termo. A gente, por mais que conviva com uma pessoa, você não pode, primeiro, colocá-la num pedestal. Não coloque a mão no fogo por ninguém. Não coloque a mão no fogo por ninguém. Cada pessoa é um mistério. A gente às vezes quebra a cara à toa porque coloca as pessoas num pedestal, né? É de carne e osso, como a gente é. Gente como a gente. Eles estão falando, olha, você fica aí, abaixa a bola, viu, Jesus? Porque você é um dos nossos. Não é tanto assim, não. Você está aí cheio, inflamado, falando, não é bem assim, não. Agora também prestem atenção, a gente não pode também colocar as pessoas lá embaixo. Porque vejam, você convive com uma pessoa 10, 15, 20 anos, a gente cai facilmente na tentação de achar que conhece. É como se você colocasse no bolso. Isso todo mundo faz, viu? Todo mundo faz. Por exemplo, eu tenho colegas que viveram comigo 10 anos no seminário, vizinhos de quarto, eu conheço as manias, tenho noção. Então quando alguém me conta uma história, eu já sei, eu conheço. Nós passamos 10 anos juntos. Quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal com ela. De fato, você vai conhecer muita coisa, mas não vai conhecer tudo. Nós não somos tão previsíveis quanto parecemos. A gente tem mania, a gente tem costume, a gente tem hábito, a gente tem um jeito de funcionar, mas a gente é capaz de mudar. Nunca duvide da capacidade de mudança de uma pessoa. Para algumas pessoas isso pode ser muito ruim, quando a gente coloca lá embaixo, né? Você é assim mesmo, você não muda, vai ser sempre assim. Isso não ajuda. Mas também a gente deve se abrir a descobrir cada vez mais aquilo que cada um tem. O que nós não podemos deixar que as pessoas que nós mais amamos passem pela nossa vida sem que nós possamos de fato descobri-las quem elas são de verdade. Por mais que cada pessoa seja um mistério. Não fique tão apegado às suas primeiras impressões. Não fique tão apegado aos rótulos. Não fique também apegado àquilo que os outros querem dizer, porque tem muita gente que flauteia, né? Tem muita gente também que, vai maquiando a coisa, também, tem gente que se faz de louco, mas não é louco. Tem gente que se faz de santo, mas não é santo. Tem esse ponto também. Cada pessoa deve ser reconhecida por aquilo que ela é. Agora, vai um tempo e exige paciência perceber cada pessoa no seu modo de ser e a sua expressão. Então, o que os nazarenos sofreram, todos nós sabemos o que é, porque a relação é de fato uma arte. Não é fácil conhecer uma pessoa, não é fácil descobrir uma pessoa na convivência, mas a convivência é o caminho. É o caminho para a gente se dar conta de quem nós estamos diante e com quem nós estamos estabelecendo relação. Aqui tem uma dificuldade em relação à fé. As pessoas gostavam de Jesus, mas ficaram com medo. Curioso. Vocês já perceberam que quando a gente gosta de uma pessoa, essa pessoa mexe com a gente de uma maneira ou de outra?
Ninguém passa indiferente, mas tem pessoas que mexem mais. O amor, quando é verdadeiro, ele sempre promove a mudança. Ele sempre promove a mudança. Isso também é da nossa condição. Quem aqui, por exemplo, já amou de verdade? Quando eu estou falando de amor de verdade, eu não estou falando de paixonite, de fogo de palha. Estou falando de amor verdadeiro. Quem já amou de verdade sabe o que eu estou dizendo. Quando nós amamos uma pessoa, nós mudamos por conta dela. Não é assim? É assim. Você vê isso, por exemplo, na adolescência. Os meninos, quando se apaixonam, eles até ficam vaidosos, né? Você vê isso? Não é para conquistar a garota que quer, ou o menino que gosta, que ama, muda. O amor muda. Tem gente que muda até de humor, fica mais feliz, começa a cantar à toa, fica mais sorridente. O amor transforma a vida. Só que sempre há um desafio, porque o amor é desconhecido. A gente nunca sabe o que o amado vai exigir da gente. Por exemplo, quando vocês têm filhos, bem, uma coisa é ter uma criança no colo, né? Olha, meu filho, o que essa criança vai exigir de você, o tempo vai dizer. Esse é o caminho do amor, como diz São Paulo na segunda leitura. Vou mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Muitas pessoas gostaram de ouvir Jesus, mas ficaram com medo dele. E o medo é um péssimo critério de decisão. O medo do amor é um péssimo critério de decisão. Pelo medo, eles preferiram rejeitá-lo, e ao rejeitá-lo, desperdiçaram uma grande oportunidade. Tem muita gente que tem essa ideia: se eu tiver fé, eu vou perder alguma coisa. Não que nós vamos perder alguma coisa. Isso é uma conversa muito estranha. Perder alguma coisa a gente tem que perder na vida em qualquer momento, né? Ninguém ganha sempre. A gente muda. Por exemplo, vocês decidiram vir para a missa. Vocês decidiram fazer uma coisa boa. Para vir para a missa, vocês abriram mão de fazer outras coisas boas. Ficar em casa com um tempo desse, dormindo, é uma beleza. Eu não posso, porque hoje é um dia de missão. Eu não me dou hoje 5 da manhã eu já estava ligado, me preparando. Quando eu vi aquela chuvinha, ai que delícia, né? Poder ficar na cama, eu não posso. Gostoso, é ótimo. Bem, mas tem coisas que dá para a gente conciliar na vida, né? Tem missa às 10, tem missa às 18, tem missa sábado à noite. Aí que tá. Tem muitas pessoas que colocam essa ideia na cabeça: não, mas se eu acreditar em Deus, eu vou perder alguma coisa. Esse medo do amor. Não, a gente não vai perder. A gente vai perder aquilo que a gente não precisa. Mas a gente vai aprender a conciliar as coisas da vida. Assim como vocês fizeram escolhas e escolhas e aprenderam ao longo da vida a conciliar as coisas. Alguém aqui deixou de viver porque casou? Acredito que não. É claro que você não vai viver como solteiro se você tem uma pessoa. Vocês sabem até agora, solteiro é aquele que está solto, né? Solteiro, solteira. É claro, se você vai viver com uma pessoa, você tem compromisso com uma pessoa. Mas deixou de viver? Não, a vida mudou. Eu não deixei de viver a vida porque eu fiquei padre. Eu vivo a vida dentro da escolha que eu fiz. Você que tem filhos, você que formou família, a sua vida não ficou menos ou mais por conta da sua família. A sua vida ficou a vida que você quis que ela ficasse. É assim. Nós não podemos ter medo e nós precisamos encarar. Prestem atenção, eu não vou me deter no medo, que tem mais coisa importante para falar, mas esse raciocínio ele é muito importante. Prestem atenção. Medo não é um bom critério de decisão. O medo me faz covarde. E prestem atenção, a covardia nos faz cruéis. O covarde não é aquele que não faz nada. O covarde é violento, ele é agressivo. Vocês viram como é que eles mudaram com Jesus? Eles estavam elogiando Jesus. Sai daqui! Sai daqui! Mas o que é isso? Sai!
Perceberam? Covardia não tem a ver com passividade, viu? O medroso, ele é violento, ele é perigoso. O medo é uma armadilha, ele vira um monstro. Eu não estou falando só de violência física. Tem gente que sabe ser violento no silêncio. Indiferença, já ouviram falar da arma da indiferença? Com pouca coisa. Vocês viram que em minutos eles mudaram de humor? Eles estavam elogiando Jesus. Nossa, como é que você fala bonito, hein? Sai daqui. Sai que nós vamos jogar você no precipício. Some. Ah, mas eu sou de casa, não interessa. Você cutucou. Vai embora. Cuidado com o medo. O medo não ajuda. Não há temor no amor. Não há temor no amor. Por fim, Jesus seguiu o seu caminho. Última coisa que eu queria dizer para vocês. Atenção. Na vida de Jesus, as coisas não foram um mar de rosas. Aprenda com Jesus, aprendamos com Jesus que algumas coisas na vida não serão um mar de rosas. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus fez aquilo que ele tinha que fazer. Eu percebo às vezes nas nossas comunidades, eu falo pelas nossas comunidades, tem uma praga aqui, infelizmente, tem um mal, que é o tal da média e do respeito humano. Às vezes eu sinto muito isso, há muito respeito humano. O que é respeito humano? É você ficar medindo as suas ações por conta do olhar dos outros. Então eu não falo porque eu não quero confusão, eu deixo quieto porque eu quero estar bem com todo mundo. O que Jesus está mostrando para a gente hoje? Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sou mais forte quando eu sou aquilo que eu sou. Não fica fingindo que você não é. Tira a máscara, mostra. Ah, padre, mas vai ter gente que não vai gostar. Paciência, para não falar outra coisa. Paciência. Tem muita gente que não gosta de mim. Eu não vou deixar de ser fiel a mim. Aquilo que é minha convicção, aquilo que é meu sentimento, aquilo que eu acredito, eu faço. Eu dou minha cara a tapa. E eu me sinto mais forte assim. Eu me sinto mais fraco quando eu tenho que fingir o que eu não sou. Eu tenho que fazer de conta. Não dá certo. Eu não estou dizendo para vocês, hoje, esses dias alguém me contou, usou uma expressão, eu achei um barato. Eu não estou falando para a gente cometer sincericídio. Sabe que quem fala demais comete sincericídio. Eu não estou falando para você falar o que pensa, eu estou falando para você viver o que você sente. Ser sincero é viver o que sente. As pessoas vão passar pela nossa vida e elas vão saber quem você é. Se elas vão gostar, se elas não vão gostar, uma outra história. Jesus passou, fez o seu caminho. Quanta coisa a gente não perde por conta de respeito humano, por conta desse negócio de fazer média. E quanta coisa as pessoas não perdem ao nosso redor. Esse dia eu fiquei até bravo com um grupo da paróquia aqui, porque eu cometi um erro. Eles viram, se deram conta do erro e ninguém me falou nada. Eu falei, escuta, mas que comunidade ruim que vocês são, hein? Nem para corrigir o padre de vocês. Ah, mas ia pegar mal, né? Vou pegar mal, você está errado, tem que falar. Fiquei bravo, fiquei chateado. Eu entrei para rezar a missa decepcionado. Deus do céu, que povo covarde, não? Eu lá fazendo errado, ninguém me falou, padre, está errado. Nossa, que bom que você me disse. Às vezes acontece dentro de casa, né? Tem alguém lá em casa se estrepando, mas ninguém fala nada. Vai pegar mal? E se sobrar para mim? Eu vejo lá minha irmã, minha mãe se afundando e não digo nada, né? Omissão é pecado. Pecado. Não, fico quieto. Não, deixa, depois vai sobrar para mim. Depois eu que vou levar como ruim. Então a gente precisa ter muito discernimento. Mas eu acho que entenda, a gente precisa ser mais forte.
E a gente é forte quando a gente é aquilo que é. Jesus foi aquilo que ele foi, sem muita preocupação em pagar o preço. Porque se a gente não paga o preço de um jeito, a gente paga o preço de outro. O que eu vejo de gente, o que eu atendo de gente que está aqui, ó, de sapo que engoliu, de elefante, né? E vai, e vai, e vai, e vai. E um pisa, e o outro passa por cima, e o outro abusa, e o outro vai fazendo, e vai se arrastando, né? Ah, mas imagina, eu vou falar, ah, mas eu vou fazer, ah, mas não sei o que, e vai. Gente, que dó, que pena, que pena. Vocês sabem que só fazem comigo aquilo que eu deixo que façam, viu? É assim, pois é assim. Então a gente precisa ter essa graça, viu? Vamos prestar atenção e nesse domingo vamos aprender com Jesus a colocar as coisas com muita coragem, mas com muita serenidade. Seja fiel a quem você é. Os outros vão aprender a gostar de você. Quem gosta de você vai te entender. Quem não gosta vai seguir o caminho. Que bom, né? Que bom. Quem gosta de você vai entender as suas razões. Talvez vai se afastar por um tempo, talvez vai ficar um pouco assim, talvez vai tentar, recolocar as coisas, mas quem gosta da gente de verdade sempre vai entender o que a gente está querendo colocar, aquilo que é nosso, aquilo que é sincero. Como aconteceu com Jesus? Ele falou que ele era. Teve gente que gostou e teve gente que foi atrás dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.